Olá, estamos com mais um Despertar à Luz do Conhecimento aqui pela nossa TV. Você pode acompanhar o nosso programa pelas diversas plataformas. Também pela TCM, pela Telecab, pela Brisanet, pelo aplicativo da nossa TV e também pelo YouTube. Espalhe essa ideia do bem e a gente desde já agradece. Hoje vamos falar sobre a prece na visão espírita. A nossa convidada de hoje é a Isamélia Nel. Ela é engenheira civil e dentro do movimento espírita é trabalhadora da União Espírita Cristã e começou a ministrar palestras no início desse ano, em janeiro. E a gente tem a satisfação hoje de tê-la aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante, tão relevante no meio espírita. Seja muito bem-vinda, Isamélia, para a gente falar desse tema que desperta aí também, obviamente, muito interesse. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Sou um pouco caloura, né, nos trabalhos, mas estou na doutrina já tem um tempo, estudando, né, ali na área de apoio. E a partir desse ano comecei com a missão de falar em público, né, das palestras. Quando precisa, a gente não tem muita opção, né? Tem que ir lá e fazer. Que faz parte da colaboração do trabalhador espírita, né? Tá podendo levar a mensagem. Eu vi aqui que você justamente frequenta e estuda a doutrina desde 2015 aí, né? Perto de 10 anos. E para a gente iniciar, Isamélia, eu gostaria que você nos pudesse trazer aqui uma reflexão, uma informação sobre a prece ou oração. Para o espiritismo, ela tem regras fixas ou tem alguma diretriz diferente? Como é que funciona, na verdade, a prece no movimento espírita, na visão espírita? A prece, ela nada mais é do que uma forma da gente conversar com Deus, né? Então, ela não tem forma, ela não tem tamanho, ela não tem nenhuma regra, né? A regra que tem é que a gente mantenha o nosso coração e fique em conexão com Deus. No meio espírita chamamos de prece, mas nos outros meios, né, a prece, a oração, a reza, tudo no final é a mesma coisa. Porque é o meio que a gente tem de buscar o auxílio que a gente necessita e de nos aproximarmos com Deus, né? E é interessante essa pergunta, se tem forma, se tem um jeito certo de falar, que eu brinco, né? Você quer silêncio no centro espírita, você pergunta se alguém quer fazer a prece. Tá todo mundo participando dos estudos, mas na hora que fala assim, quem se habilita a fazer a prece, o silêncio toma de conta, né? Todo mundo fala na hora do estudo, todo mundo participa, mas na hora da prece, não se sente confortável. Seria timidez das pessoas, você acha, ou seria outro motivo? Pode ser um pouco de timidez, mas muitas vezes por achar que não vai conseguir fazer uma prece tão bonita ou tão boa como outros colegas fazem. E acaba achando que para fazer uma boa prece precisa ser uma prece bonita. Ou seja, tem que ser do coração, com o conhecimento que você tiver, né? E aí, nesse momento, eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Às vezes a gente está com um problema muito grande, a gente se recolhe e a gente vai fazer a nossa prece, né? Quantas e quantas vezes a gente não disse uma só palavra? A gente só fechou os olhos e chorou. Chorou, soluçou. Mas quando acabou, a gente se sentiu melhor. Quer dizer que não foi uma prece porque eu não disse uma só palavra? Foi uma prece. Ou seja, falar mentalmente com Deus sem fazer nenhum tipo de oração é uma prece. E talvez das mais bonitas. Porque ali a gente se despiu, né? De fato. Ou seja, o silêncio é uma prece também. Tem uma passagem de Madre Teresa que perguntam a ela, né? Que ela ficava muito em oração e perguntam, irmã, quando você conversa com ele, o que é que você diz? E ela responde, nada, eu só escuto. E aí perguntaram a ela, né? E o que é que ele diz a você? Nada. Quer dizer, é um momento de sintonia. Os dois não falam nada, entre aspas, né, na nossa linguagem. Sim, mas se entendem, né? E se conversam e há a troca de energia.
Ô Isamélia, e tem dois termos que é até para a gente tentar esclarecer, trazer aqui para uma reflexão. Obviamente ninguém é dono da razão, nem dono da verdade, nem essa é a intenção. Mas para poder a gente tentar entender. Prece e oração, existe diferença de um para outro? São semelhantes? Funcionam da mesma forma? Como é que, na sua visão, pelo que você estuda e tem feito em palestras, entende essa questão do termo prece e do termo oração? Pelos estudos feitos até agora, como eu falei já um pouco no início, não tem distinção. A gente pode usar o termo que quiser, né? O que importa realmente é a finalidade. Ou seja, fez a sintonia, o termo pouco importa. Prece e oração. É uma sintonia, um diálogo seu com a espiritualidade. Isso. Aí, mais uma vez, né? Assim, que a gente está falando pro meio espírita, mas a gente sabe que tem muita gente que às vezes não frequenta, mas busca informação. Até porque a gente também tem um público que acompanha o nosso programa que não é espírita. Muitas vezes a gente brinca os simpatizantes, né? Que e até quem não é nem simpatizante, que de repente tem interesse pelo assunto até como forma de conhecimento, né? Como uma pessoa que é curiosa e quer saber, mesmo sem estar questionando se é verdade ou não. Isso é interessantíssimo, porque é muito interessante essa questão, que a denominação pouco importa. Se é oração, se é prece, se é reza, se é o que for, o que importa é se é feito de coração. E às vezes esses conceitos eles variam também de acordo com algumas religiões. Isso, né? É justamente interessante quebrar esses paradigmas, né? E aí, dentro dessa lógica, dessa sintonia, o que é mais importante para que a prece ela realmente tenha uma eficácia no seu entendimento? Que a gente esteja em sintonia com Deus, que a gente não se preocupe com as palavras bonitas, que a gente não se preocupe em como a gente vai fazer, mas que ela seja feita do coração. Outra coisa, Isamélia, que a gente vê o relato de, num momento de turbulência, onde a pessoa às vezes está, digamos, com muitas dificuldades, diz, eu não consigo ter a prece, eu estou tão agitado, eu estou com tantos problemas que eu não consigo nem rezar um Pai Nosso. Qual seria, então, para uma situação como essa, uma solução onde a pessoa pudesse conseguir ter o equilíbrio e conseguir fazer uma prece? Porque muitas vezes a gente sabe que é difícil, às vezes, em determinado momento, você encaixar, como se diz, parar para pensar. Como lidar com uma situação dessa no seu entendimento? Primeiro a gente tem que tentar acalmar a nossa mente e o nosso coração, né? Que é um grande desafio hoje no nosso dia a dia. Mas o Evangelho, lá no final, ele tem a coletânea de preces. Né? Se você não está conseguindo formular, não está conseguindo mentalizar, então você pode buscar o auxílio lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no finalzinho tem uma coletânea de uma série de preces que foram preparadas. Inclusive, você falou aí dessa coletânea, mesmo às vezes uma pessoa, por exemplo, a gente está falando aqui de quem também não é espírita, que não tem o livro, eu já vi em várias... na internet, por exemplo, em vários PDFs, você bota lá no Google, preces espíritas, você vai ter com certeza. Então poderia ser uma forma também, de repente você não consegue naquele agito acalmar, mentalizar, serenar. Mas de repente você numa leitura você já começa talvez a entrar em sintonia, poderia ser uma solução também, não é isso? E dentro dessas preces, Isamélia, o Pai Nosso, né? O que é que ele significa de fato no meio espírita, já que para muitas religiões ele tem uma grande importância? Para nós também, né? O Pai Nosso é a oração universal. Né? Ali é, de fato, a oração que Jesus, o nosso mestre, nosso guia, modelo, deixou para a gente. E ela é dividida em partes, né? E cada parte, ela quer comunicar alguma coisa. E quando eu estava estudando e preparando, eu até gostei de destacar uma parte que vai representar que muitas vezes a gente faz maquinalmente, não medita no que está falando. E o trechozinho do Pai Nosso que diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que é que a gente está dizendo? Deus, meu Pai. Quando eu estou falando, eu digo, é meu Pai, é meu paizinho, eu estou te pedindo que me perdoe assim como eu perdoo os meus irmãos. Mas se eu não estiver perdoando os meus irmãos, será que Deus vai me atender? Eu que estou pedindo dessa forma. Ou seja, é uma questão também da justiça divina, né? Eu, para poder ser atendido pelo meu Pai Deus, eu tenho que perdoar meu irmão. E até mesmo se a gente nem falar em justiça divina nesse momento, o que é que eu estou dizendo a ele? Me perdoa da forma que eu perdoo o meu irmão.
E isso me chamou muita atenção quando estava fazendo o estudo, porque justamente muitas vezes a gente repete maquinalmente. Não preste atenção no que está sendo dito. E quando a gente para prestar atenção no que está sendo dito, aí vão surgir alguns questionamentos. Poxa, será que eu estou pelo menos sabendo pedir? Porque a gente tem que saber pedir e também saber receber. A prece, você tocou num aspecto aqui que eu gostaria de tocar e de falar. Muita gente faz a prece para pedir, apenas para pedir. Esquecem muito de fazer uma prece de agradecimento, né, Isamélia? Isso, às vezes, pode não ter esse efeito desejado, digamos. Eu peço, mas e o agradecimento? Em tudo dá graças, né? Exatamente. A prece, ela não tem uma forma, mas recomenda-se que a gente procure louvar a Deus, né? Citar a importância dele, o Criador de todas as coisas, o Criador do Universo, o nosso Criador. Agradecer e pedir. E pelo que você também tem estudado, pesquisado, a prece no mundo espiritual, a gente está falando dessa prece aqui entre nós, no mundo dos encarnados. E do outro lado, ela também funciona, ela existe a prece de lá para cá? Sim, a prece ela não tem limites, né? Ela não tem limites geográficos, não tem limite de planos. Ela é a nossa linguagem universal. Os estudos trazem que no futuro, né, quando chegarmos lá, que formos espíritos evoluídos, espíritos puros, a prece é como se fosse a respiração do espírito. Então, da mesma forma que a gente respira hoje para se manter vivo, a prece é como se fosse o oxigênio desse espírito evoluído. E não tem limite nem de nós fazermos prece, nós que estamos encarnados, para os desencarnados, e nem de lá para cá, né, que com certeza os nossos mentores, os nossos anjos, os nossos entes que já partiram e que assim estão em condições, devem com certeza pedir por nós. E é importantíssimo, nós que estamos aqui, fazer a prece para aqueles que já partiram, porque muitas vezes eles estão necessitados. Já ia entrar em ação aqui nessa pergunta. Como é que justamente, a gente está falando desses dois mundos, essa relação da prece para uma pessoa recém-desencarnada, ou mesmo que não seja, que seja um ente querido que já faleceu há alguns anos, como é que deve ser a periodicidade, a intensidade, o grau dessa prece para o desencarnado? Mais uma vez, não tem forma, né? Não tem forma, nem tem fórmula, né? Nem tem receita. Prece demais, ela não prejudica ninguém, né? Então, enquanto seu coração estiver pedindo, enquanto você achar que tem necessidade, você pode estar fazendo. E normalmente, os nossos irmãos desencarnados, eles necessitam muito, né? Porque todos nós passaremos por aquele período de perturbação. Uns mais, outros menos, dependendo da condição de cada um. E muitas vezes eles não estão em condições de eles próprios buscarem o auxílio. E a nossa prece, ela pode ajudar no auxílio do nosso irmão. Como é mostrado no caso de Nosso Lar, né? Que acho que a maioria conhece, que André Luiz foi resgatado do umbral através das preces de quem? Da sua mãezinha. E com relação a pessoas que a gente sabe ou vê que estão visivelmente com algum tipo de problema, não necessariamente uma depressão, mas com algum problema de ordem psicológica, mesmo encarnado, de que forma a gente pode atuar nessas preces para ajudar pessoas que estão aqui ao lado, que a gente sente que às vezes tem... Não é que a gente julgue, mas a gente vê que um irmão está com uma dificuldade. De que forma a gente pode e como é esse direcionamento dessa prece? Lembrando que muitas vezes a dificuldade ou mesmo a injustiça é perante os nossos olhos, né? Não, que a gente não tem a visão do todo, a gente não tem a visão do espiritual. E, mais uma vez, a gente pode e deve fazer a prece para toda e qualquer situação. Numa situação como essa, a gente pedir, né, a Deus, a espiritualidade amiga, que ampare e que fortaleça o nosso irmão para passar pelas dificuldades, para fortalecê-lo, para que ele não caia, para que ele consiga cumprir a missão dele. Porque muitas vezes a gente vê a dificuldade e a gente entende que o sofrimento é injusto ou que é à toa, né? Mas todo sofrimento é um instrumento divino. Então, uma das coisas que a gente
não deve fazer na prece é pedir para que Deus tire aquele sofrimento, para que Deus tire aquela dificuldade. Mas sim, pedir que nos capacite, ou capacite o nosso irmão, né? Para passar por aquela situação. Exato. Para sofrer resignadamente, né? É o saber sofrer. Exatamente. Num dos programas anteriores aqui, com a nossa convidada, eu falei justamente isso, dessa questão da prece que, para muitas pessoas, acaba sendo, se não tiver o preparo, uma frustração. Você, por exemplo, tem um parente que está internado num estado gravíssimo no hospital. E, clinicamente, aquela pessoa está numa fase que está perto, digamos, da morte no como popular. Como se fosse irreversível, né? Irreversível. E você ali começa a fazer muitas preces de pedir a Deus que não leve aquela pessoa que você ama muito. Achando que está ajudando, né? Que está ajudando. E quando é no outro dia ou na madrugada, vem a notícia do falecimento. E aí eu fico pensando, como essa pessoa fica diante de Deus? Fica questionando? Ora, minha prece não teve valor, não fui atendido. E aí eu estava justamente trazendo aqui num dos programas isso. Essa preocupação que muita gente às vezes não tem esse conhecimento, mas é uma reflexão a se pensar. Porque nem toda prece ela deve ser atendida do jeito que a gente pensa. Não. Até mesmo porque senão não existiria a misericórdia e a vontade divina, né? A vontade de Deus ela prevalece sobre todas as coisas. Então eu acho assim que dentro desse processo, Amélia, você também há de concordar, é interessante que as pessoas possam fazer uma reflexão do que você imagina ser o melhor para você. E não entender que Deus é quem sabe das coisas. O melhor é Ele que sabe. Né? No Pai Nosso também a gente fala como? Seja feita a tua vontade. Acho que muita gente... Aí a gente brinca, né? Mas que a sua vontade coincida com a minha, né? Com a minha, exatamente. Ou seja, e aí na prece, você acha que, de certo modo, às vezes algumas pessoas elas também acabam indo para isso, para o individualismo? Sim, com certeza. Não tenho dúvida, porque nós somos egoístas, né? Nós somos individualistas, senão aqui ainda não estaremos. E é justamente o que uma das grandes coisas que precisamos trabalhar. E dentro desse relato que eu acabei de falar, dessa questão da gente, às vezes, saber pedir, ou seja, pelo que a gente está falando e discutindo aqui sobre a prece, a gente vê que a forma de pedir também é uma forma, eu não diria o termo correto, mas se existem algumas regras, é saber pedir. E eu relatei aqui num dos episódios anteriores de que quando a minha mãe estava num leito de hospital, numa fase terminal, eu nunca havia pedido para ela ficar boa. Eu só havia feito preces para poder eu ter força e que fosse feita a vontade dele. Que o momento que Deus entendesse que ela fosse para partir, que fosse feita. Porque eu via o sofrimento físico dela e fiz isso. E relatei aqui isso num dos programas e foi uma das coisas mais libertadoras, das coisas mais libertadoras que eu tive na vida. Porque quando veio o desencarne, houve a dor normal, nós somos humanos. E o luto faz parte. Faz parte. Até hoje, faz 6 anos, eu vivo o luto todo dia, sabendo administrar e conviver com ele. Mas isso me trouxe uma paz, porque eu não fiquei frustrado com Deus, porque eu sabia que racionalmente... Não perguntou, por que comigo? Por que comigo? E por que levou minha mãe agora, se... Tem umas que vão com 90 anos, a minha foi com 79. Como é a pergunta? Levou a minha? A minha mãe. Minha, exatamente. Que é filha de quem? Exatamente. Dele. Que ela estava com minha mãe aqui. Não é? Às vezes a gente esquece disso. Exatamente. Toma posse de tudo e de todas as pessoas, né? E aí, veja, no caso dela, como de tantas outras pessoas, eu digo isso muito para alguns amigos que a mãe desencarna, o pai, quando querem conversar, porque realmente não é um assunto que você vá tratar assim. Mas eu digo sempre, Deus é quem sabe de tudo, entregue a Ele. E eu fiz isso. Então, eu não só digo por dizer, eu fiz isso. E foi um alívio, porque clinicamente, fisiologicamente, o corpo dela estava no fim. Não tinha como. A chama estava apagando. Estava apagando. E eu disse isso ao médico, quando ele veio dar a notícia, todo preocupado. Mas é assim, é o ciclo da vida. Então, eu acredito que quando a gente entende algumas questões, a própria prece, ela vai se qualificando. Eu acho que a gente, enquanto ser, né, Isamélia, a gente se qualifica. Eu acho que a gente se qualifica na prece também. Porque eu acho que quem de nós nunca fez uma prece aqui que hoje a gente teria vergonha de dizer, eu pedi isso. Eu mesma já cansei de começar a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, quando frequentava o catolicismo. E esquecia, na metade do caminho.
Quer dizer, será que eu estava de fato concentrada fazendo? Pois é. Outra coisa, o esquecimento na prece é um problema. Aí você me pegou agora. Mas acontece muito, né, das pessoas estarem orando. Talvez seja isso, né, a falta de concentração, né, Eu do acredito foco. que sim. Porque eu acho que quando você vai conversar com Deus, assim, numa oração, você fica numa concentração. Agora, quando é aquela coisa, eu vou rezar um Pai Nosso, e muitas vezes, como o Pai Nosso é muito conhecido, ele fica meio mecânico, né? Justamente. Então, aquela coisa tem que ser do coração, né? E há uma outra pergunta, Isamélia, que eu queria trazer aqui para a gente discutir, é sobre a prece. Ela é feita mais para se livrar dos problemas, para suportar as dificuldades? Como é que você acha que essas preces hoje, pelos relatos que as pessoas chegam, inclusive no centro espírita, já que você é trabalhadora, é mais para se livrar dos problemas que tem? É mais para suportar as dores? É mais para pedir? Como é que você acha que... É como a gente já está conversando, né? A gente costuma pedir para tirar o problema. Normalmente a gente lembra de Deus, a gente lembra de orar, a gente lembra de fazer prece quando estamos num momento difícil. Dificilmente, isso a grande maioria, né? Obviamente em tudo tem as suas exceções. Quando está num momento de glória, num momento de conquistas, lembra de fazer a prece de agradecimento, né? Quando conseguiu alguma coisa que queria muito, meu Deus, meu Pai, muito obrigada. O Senhor é maravilhoso, o Senhor me concede muito mais do que eu preciso, do que eu peço. Mas, quando é o contrário, a gente no instante para e vai pedir. Mas é justamente, a prece ela não deve ser feita buscando retirar o problema. Porque quando a gente está lá no plano espiritual, provavelmente a gente pediu muito por esse problema. Porque a gente não tem como espiar, não tem como reparar sem as dificuldades, né? Então, a prece a gente deve fazer focando no fortalecimento, pedindo a Deus, né? Sempre sabedoria, discernimento, fé para saber passar por esses problemas. Porque a gente vai passar até uma hora aprender, então vamos tentar passar uma vez só e aprender, senão eles vão continuar vindo sucessivamente. E os relatos, eu acredito que você, como trabalha numa casa espírita também, vê muito isso das pessoas, dizer que quando conseguem ter essa sintonia da prece, o alívio vem. Ele é uma coisa muito real, é um remédio, né? Um bálsamo, né? E outra coisa que eu gostaria de saber aqui, Isamélia, nas suas palestras, quando você trata da prece na visão espírita, o que é que você tem mais cuidado de deixar como mensagem para as pessoas? Hoje eu vou falar sobre a prece na visão espírita numa casa espírita. Tem pessoas ali que estão frequentando pela primeira vez ou estão indo para conhecer. Qual o cuidado maior que você tem para colocar como temática ali? Como se fosse a mensagem principal, né? Que eu não posso deixar de falar de prece e eu não posso deixar de falar nisso. Que não existe fórmula, não existe forma, não existe receita. Não precisa de palavras bonitas e precisa somente da sintonia. Como eu dei o exemplo no início, eu posso sequer falar nada. Como o exemplo de Maria Teresa também. Mas eu vou fazer uma prece, porque eu vou estar em sintonia com Deus. Então, a minha preocupação, o meu foco é esse. Justamente por não acharmos, aí eu me incluo também, capacidade de fazer uma prece, porque a gente não sabe falar utilizar uma linguagem tão bonita. E a gente se acha incapaz. Mas não. Deus, ele só quer que a gente consiga se apresentar para ele, né? E nesse momento também, eu gosto de trazer a reflexão que a gente tem um cuidado, né? Todos os dias, de higienizar o nosso corpo. A gente toma mais de um banho por dia, escova os dentes, arruma o cabelo, veste uma roupa limpa, né? O corpo a gente cuida. A gente sabe que ele vai se exaurir, mas a gente cuida muito bem dele, a maioria. Mas o nosso espírito, como é que a gente cuida? Qual a ferramenta que a gente tem para cuidar? Uma das principais ferramentas é a prece. E o dia tem 24 horas. Nós estamos nesse mundo, não somos daqui. E não temos 5 minutos para higienizar o espírito, para olhar para ele, para nos fortalecermos e para buscar em Deus o que precisamos para conseguir vencer os dias que, por vezes, são tão difíceis, né? Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão, mas não se enganem, é para eu me ouvir, tá? Não se enganem. O que você está dizendo é o que também serve para você. É para eu me ouvir. Porque a grande lição é essa, nós não somos daqui, nós estamos aqui,
Mas 99% do nosso tempo são para as coisas de aqui. Pois, E Amélia. a prece é esse recurso que a gente tem, de não se distanciar do que realmente somos. E dentro dessa visão agora, dessa importância da prece, como até relato pessoal, você poderia relembrar de repente quais foram alguns momentos seu, obviamente não detalhados, mas que você recorreu à prece e que viu Sim. na prece uma solução, digamos, não que imediata, mas um alívio para você? Posso trazer, assim, pessoalmente, até 3 casos assim, que são marcantes. Como você falou da sua mãezinha, meu pai também desencarnou. Já está com 9 anos, vai 10. E novo, jovem. E também por uma situação muito difícil. E eu pedi a Deus, já que nos fortalecesse a nossa família, mas que fosse feita a vontade dele. E depois eu tinha uma cachorrinha que era o amor da minha vida, né? E em abril ela virou estrelinha, né? A gente partiu. Sim. E ela tenho certeza que ela foi um instrumento de Deus. Porque ela ainda novinha, a gente descobriu uma doença, e ela era renal crônica, tinha que fazer sorinho em casa. E sempre, quando eu ia fazer o sorinho nela, eu dizia, olha, era Filó o nome dela, Filózinha, agora a gente vai conversar com Jesus. Olha, cada gotinha aqui vai entrar no seu corpinho, vai renovar as suas células, vai lhe dar força, vai lhe restaurar. Sei que ela viveu 5 anos e meio. E a veterinária, na última consulta, disse que desde que ela adoeceu, ela só tinha 30% dos rins funcionando. E nunca tinha visto um cão viver tão bem por tanto tempo. Existir tanto. Né? Por quê? Porque Deus permitiu. E porque a gente sempre buscou fortalecer. Eu conversava com ela, ela não queria comer, dizia, Filózinha, meu amor, me ajude a lhe ajudar. Coma só um pouquinho, toma um pouquinho de água. E parece brincadeira, né? Aí ela ia lá e fazia. E por fim, hoje, né, estou grávida e muitas vezes eu sentei no meu sofá, todos os dias eu leio Minutos de Sabedoria, ou Espiritualidade e Vida e posto no meu Instagram. Já faz uns 5 anos. E nesse momento eu faço a minha prece do início do dia. E eu não sei dizer nem quantas vezes eu pedi em oração ao meu filho. E pedi junto com meu esposo também no nosso Evangelho lá, que a gente faz aos domingos. Quando foi no meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano, a gente descobriu que o nosso neném está vindo. Que maravilha. E aí eu tô falando e me arrepiando aqui. E depois eu sentei já no mesmo sofá, na mesma cadeira do Evangelho, fazendo a prece de agradecimento. Porque Deus realizou, Deus está realizando. E é isso, a gente precisa confiar nele, nos propósitos que ele tem para nós. Para finalizar, essa questão de exemplos pessoais também, em 2013 eu descobri uma doença autoimune. E aí eu não frequentava ainda o centro espírita. Você começou em 2015, né? Não frequentava ainda. Eu sou portadora de púrpura, um probleminha no sangue. Mas eu não tinha dúvida, eu não sabia quando, nem como, mas ia passar. Eu tinha uma certeza de que ia passar. E em momento algum eu reclamei, em momento algum eu questionei por que eu. E acontecia algumas coisas, tipo assim, escutava, digo, a voz dentro de mim dizendo, faça assim, faça assado. E eu simplesmente não tinha medo e seguia, não tenho mediunidade, nada disso, é algo que eu realmente não sei explicar. O fato é que eu fiz o tratamento adequado e hoje, mais de 10 anos depois, eu não tive nenhuma recaída. É mérito meu? Não. É mérito do auxílio que eu recebi. Do auxílio, muitas vezes, que a gente nem soube pedir, mas que veio, mas que chegou. Mas que você também se predispôs a receber. A receber. Aquilo, que a gente falou aqui no programa também. Saber As receber. ajudas dependem muito da gente querer receber, né? E na palestra eu também falei sobre isso. Porque muitas vezes a gente fantasia, né? A gente quer aqui, eu vou pedir a Deus, Deus, eu quero felicidade. Me dê felicidade. A gente acha que ele vai fazer o quê? Vai mandar um presente, a gente vai embrulhar. Felicidade. Não é. Vai ser através das ações. E a misericórdia de Deus é tão grande que ele nos permite, nós, por nós mesmos, já está acabando o tempo, né? Não, tranquilo, tranquilo. Nós, por nós mesmos, termos o mérito. Ele fornece os recursos para que a gente possa conquistar.
Por exemplo, o Evangelho traz a passagem do... Não vou lembrar se é o samaritano. Mas do irmão que estava no deserto, que estava com muita sede, e ele recebe uma inspiração, né? Do anjo bom, como ele coloca, dizendo que tinha água limpa em tal lugar. E aí, poderia muito bem o anjo se materializar e dizer, meu irmão, você está morrendo de sede, ó, tem água limpa ali, vai lá pegar. Mas não. Foi dada a intuição e ficou o poder de decisão para o ser, né? De seguir ou não. E ele seguiu e chegando lá, ele estava com água limpa à disposição para ele. E assim Deus faz. A gente pede e através de intuição, através de... A gente pode até chamar de sinais, porque a nomenclatura pouco importa. E se a gente entender e seguir, aí a gente vai receber. Mas tem a nossa parte também, né? A nossa colaboração é decisiva, né? Estamos conversando com Isamélia Nel, que é palestrante espírita, também está como trabalhadora na União Espírita Cristã, a UNEC. Aprendiz espírita, né? Eu digo, eu sou estagiária. A gente vai chegando ao final de mais um Despertar, a gente está em dezembro, nesse final de ano. E eu queria terminar hoje, já que a gente está falando aqui da prece na visão espírita, de uma forma diferente. Os episódios anteriores, a gente tinha uma mensagem final, né? E que essa também que eu vou propor não deixa de ser, mas que a gente está falando de um tema tão importante. E, para finalizar, eu queria justamente fazer isso, o pedido de uma prece. De uma prece. Encerrar, já que é um tema tão familiar para você, né, que você tem trabalhado e que, com certeza, mal nenhum causa a ninguém. Pelo contrário, só faz bem. E esse é o convite para a gente poder encerrar com uma prece o programa de hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu digo, a gente não é nada, eu só peço a Deus quando eu venho, que eu possa ser usada como instrumento, que é somente o que eu sou. Exatamente. Pode fazer, vamos então. Fazer, sim, então. Vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento. Com vergonha, né? É gravada. Mas vamos fazer, porque a gente vai concentrar, vai mentalizar Deus, vai mentalizar Jesus, ou qualquer outra coisa que traga paz, que traga tranquilidade. E agradecer. Agradecer primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesse plano, tendo a oportunidade de nos melhorarmos, de resgatarmos as nossas faltas, de expiarmos tudo aquilo que necessitamos. Agradecer pelo raio de sol que nos aquece, que nos ilumina, pelo ar que podemos respirar livremente. Agradecer por podermos abraçar quem a gente ama. Que maravilha, Senhor, é poder sentir o calor de quem a gente ama, de poder ouvir a voz, de sentir o sabor e o cheiro das coisas. Que maravilha, Senhor, é sentir-me amparada por Ti. Que o Teu amor e a Tua luz nos fortaleça hoje, sempre. Que possamos ser instrumentos da Tua seara, Senhor, e levar a Tua palavra, aonde quer que seja. Que não tenhamos vergonha de dizer que somos seguidores do Cristo, ou que pelo menos estamos tentando ser. Que o Teu amor nos conduza e que quando tivermos dúvidas, pensemos como o nosso Mestre faria. Gratidão mais uma vez, Senhor. Nos fortalece e nos ampara hoje e sempre. Que assim seja. Isamélia. Irmão frio. Muito obrigado. Com essa mensagem aí e com essa prece, a gente encerra o Despertar à Luz do Conhecimento, fazendo o convite para que você possa espalhar essa ideia do bem. Quem não acompanhou hoje aqui pelo canal, possa espalhar também para os amigos, pelo YouTube, e a gente volta na próxima semana.